Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa será a nossa aula 10 da disciplina de Administração de Sistema Operacional 2, na qual nós trataremos da instalação, configuração e utilização do protocolo SSH, tá? De acordo com as aulas anteriores, nós vimos que o SSH, ou Security Shield, é um protocolo aí seguro de acesso remoto que permite configurar remotamente dispositivos, especificamente servidores, utilizando para isso criptografia de ponta a ponta, ou seja, os dados serão criptografados desde o cliente até o servidor, ok? Eu já estou com o meu servidor aberto, tá? Estou também com o cliente Ubuntu aberto. Vamos inicialmente instalarmos aí o nosso serviço de SSH, tá? É necessário logar como usuário root. Para isso, deve-se utilizar o comando su, tá? Inserir a senha. Nós devemos atualizar a lista de pacotes para que a gente pegue a última versão no repositório nacional do Ubuntu, tá? Vamos utilizar o comando apt-get espaço update. Lista de pacotes atualizada, vamos limpar a tela e vamos instalar o nosso OpenSSH Server, tá? Que é a aplicação aí que disponibiliza o protocolo SSH para configuração de acesso remoto. O comando a ser utilizado é o comando apt-get espaço install espaço OpenSSH-server. Para confirmarmos a instalação, né, digita-se yes ou simplesmente y. Serviço instalado corretamente, vamos agora instalar no nosso cliente. No sistema cliente nós vamos instalar também o OpenSSH Server, uma vez que será necessário aí para a gente conseguir fazer o acesso remoto tanto de cliente para servidor como de servidor para cliente, tá? Então vamos atualizar a lista de pacotes. Antes devemos logar como usuário administrador. E vamos utilizar o comando apt-get espaço update. Pacotes atualizados, vamos limpar a tela e vamos instalar o OpenSSH. Vamos confirmar a instalação e aguardarmos um pouco. OpenSSH instalado, vamos limpar a tela.
tá? A função do SSH aqui é permitir que a utilização do servidor ela se dê em locais remotos que não necessitarão aí da presença física do usuário para com o servidor, tá? Eu consigo configurar o meu servidor, bem como monitorar o servidor à distância utilizando esse protocolo, tá? Para realizar um acesso remoto a um servidor ou a um dispositivo via SSH, é necessário aí duas coisinhas, tá? A primeira coisa é um usuário, tá, disponível no ambiente a ser acessado, e a outra é o endereço de IP daquele dispositivo, tá? Além de uma chave criptográfica que vai ser gerada no momento aí da conexão, tá? O comando a ser utilizado é o comando SSH espaço usuário, certo? Daquele dispositivo, no nosso caso o usuário é o usuário root, arroba o endereço de IP do dispositivo, que no nosso caso é 192.168.0.1, que é o endereço de IP do nosso servidor. Pressionando Enter, ele vai gerar uma chave criptográfica de fingerprint. Essa chave vai permitir que sempre que o acesso seja realizado através desse dispositivo, tanto o servidor como o dispositivo aí irão ter as mesmas chaves e vai existir uma comparação se as chaves elas são idênticas. Sendo idênticas, tratam-se aí dos mesmos dispositivos com a mesma conexão. Sendo uma chave diferente, significa que aquele endereço de IP não pertence ao mesmo dispositivo qual acessou aí o servidor em momentos anteriores, tá? Então vamos confirmar com o comando yes e vamos inserir a senha do nosso servidor. Pronto. Inicialmente o acesso ele não será permitido, por quê? Porque eu tenho que habilitar a função para que eu consiga acessar o servidor através do usuário root, tá? Uma vez que esse usuário aí é o usuário administrador do servidor e nós não conseguiríamos acessar através desse usuário, tá? Outra opção seria nós acessarmos através de um usuário comum, certo? E a partir desse usuário comum nós logarmos como usuário root, tá? Seria aí uma decisão mais segura do que permitir o acesso diretamente através do usuário root. Vamos limpar a tela, tá? Ctrl C para cancelar, limpar a tela para realizar novamente a conexão. Vamos digitar o comando SSH espaço, nome do usuário, o nome do usuário comum do nosso servidor é o usuário Edjânio, tá? Arroba o endereço de IP do servidor. Inserimos a senha. Acesso realizado corretamente. Vocês podem ver que o meu prompt ele está aí com o usuário Edjânio acessando o nosso Ubuntu Server. Tá? Vamos logar com o usuário root agora no nosso Ubuntu Server. Comando SU, inserir a senha. Tá? Retornando ao nosso servidor e digitando, vamos limpar a tela antes, e digitando o comando who, ele vai me mostrar os dispositivos que estão acessando o servidor. Nós temos o dispositivo local, certo? Com o usuário Edjânio, que está ali identificado como TTY, que representa o terminal local, e nós temos ali o usuário PTS, certo? Que é o endereço de IP aí representado por 192.168.0.15, ou seja, o nosso computador cliente que está acessando o nosso servidor, certo? Para a gente conferir, tá? Vamos retornar ao cliente e digitar o comando ifconfig, certo? Percebam que na nossa placa de rede é NP0S3,
nós temos aqui o endereço de IP 9268.0.1, ou seja, o endereço de IP do nosso servidor, tá? Então, essa questão comprova que nós estamos aí realizando um acesso remoto, ok? Para que eu consiga finalizar esse acesso remoto, eu posso digitar o comando exit, tá? Ele vai retornar para o usuário Adjânio, sair do usuário root. O comando exit novamente, ele vai aí fechar a conexão entre servidor e cliente, tá? Vamos retornar ao servidor. Comando ru novamente, percebam que o computador ele não está mais recebendo o acesso remoto do nosso computador cliente. Da mesma forma, nós podemos também fazer um acesso remoto do nosso servidor para o nosso computador cliente, tá? Comando ssh espaço Adjânio, também é o usuário do nosso computador cliente, arroba 192.68.0.15, tá? Ele solicita novamente uma chave, uma vez que a conexão agora está sendo realizada a partir do servidor. Comando yes, tá? Senha, e acessamos aí o nosso computador cliente, tá? Se nós formos ao cliente, digitarmos o comando ru, ele vai me mostrar aí um acesso remoto oriundo do nosso servidor, que possui o endereço 9268.0.1, tá? Vamos finalizar o acesso remoto com o comando exit, tá? Então nós vimos que através do OpenSSH nós conseguimos acessar remotamente dispositivos. Isso é muito interessante quando nós não temos acesso ao ambiente de configuração fisicamente, né? E muitas vezes os servidores estão instalados em salas climatizadas com acesso bastante restrito, tá? E não é orientado, né, que os usuários eles trabalhem nesses locais por muito tempo, tá? Então, utilizar os protocolos de acesso remoto é uma boa opção para otimizar esse processo, tá? Espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.